Analisando sobre a escravidão, o que significa ser escravo? Você foi comprado com um preço. Isso é o que significa. Significa ser possuído. Aquele que comprou o escravo agora é o mesmo que possui o escravo. O escravo é sua propriedade. Um escravo é obrigado a desistir da sua independência. O escravo terá que desistir também da sua liberdade, porque agora ele pertence a alguém. Ele não vai ter mais nenhum direito, porque agora ele é possuído, ele é propriedade do seu senhor. Escravidão é uma submissão total para a vontade alheia. O escravo depende totalmente do seu dono. Eu realmente acredito que isso seja a verdadeira palavra para ser escravo. Romanos capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Em primeiro lugar, Paulo foi chamado para ser servo. Aqui está a sua identidade. Neste texto nós vamos ver que ele enfatiza a identidade, o ministério e a mensagem. Todo cristão tem uma identidade, tem um ministério e tem uma mensagem. A identidade de Paulo, ele era servo do Senhor Jesus. O ministério de Paulo, ele era apóstolo do Senhor, foi chamado para ser apóstolo. E a mensagem dele era proclamar o Evangelho da salvação. Este era o ministério e a mensagem do apóstolo Paulo. Neste primeiro versículo do capítulo 1 de Romanos diz que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. E ele entendeu que a sua identidade vem antes de todas as coisas. A palavra do original grego doulos, servo, quer dizer escravo. A palavra original aqui é escravo. Paulo disse: eu sou escravo de Cristo. E quando ele emprega esta palavra, quando ele diz que ele era escravo, ele não estava se referindo a um escravo que não ganha nada para servir ao seu senhor e serve e é torturado, e este escravo serve não de boa vontade. Mas aqui ele está falando da escravidão, não do sentido de escravidão triste, amargurada, escravidão discriminatória, escravidão tendenciosa, escravidão pecaminosa. Aqui Paulo está dizendo que ele é um escravo, ele é propriedade exclusiva de Cristo. Ele está dizendo que Cristo, quando comprou ele, justificando ele dos seus pecados, vertendo seu sangue na cruz, no está consumado, Cristo pagou por Paulo. Paulo diz aqui: eu sou exclusivo de Deus, eu sou propriedade. E como eu sou escravo, eu sou propriedade exclusiva dele. E agora não vivo mais eu na minha carne, mas eu me entrego a Cristo. Então a mensagem que eu quero dizer e que eu quero deixar para você neste momento é: em primeiro lugar, você é servo de Cristo. Se você tem Jesus em seu coração, se você se entregou, se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida para o Salvador Jesus, você é escravo de Deus. A palavra empregada corretamente é escravo. Você é propriedade, você se entrega de corpo e alma, você se dá pelo amor de Deus, pela sua vida. Você consegue entregar-se totalmente para Ele e compreender que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. E em segundo lugar aqui, Paulo tinha um ministério. Ele era apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo. O apóstolo Paulo não estava ligando para que os outros vão falar dele. Ele sabia que ele era propriedade exclusiva de Cristo. Isso bastava para ele, isto era satisfatório, isto era maravilhoso. E Paulo, sendo apóstolo, ele sabia que ele tinha esse ministério ligado, intercalado com a sua identidade, que era ser servo. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo tinha uma mensagem, a mensagem era o Evangelho de Jesus Cristo. E este Evangelho glorioso, essas boas novas, boas notícias de salvação. Quero dizer para você, onde quer que você esteja, você tem uma identidade, você tem um chamado, um ministério, e você deve ter uma mensagem. Mas antes de tudo, ser escravo vem primeiro, ser servo vem primeiro. Antes de tudo, ser escravo do seu Senhor.
amá-lo, entregar-se por Ele, compreender que nada deste mundo pode ser mais valioso do que ser escravo dele, do que se entregar a Ele sendo servo, escravo verdadeiro. E Ele nos liberta da escravidão do pecado, Ele nos liberta da escravidão da religiosidade, Ele nos liberta da escravidão do misticismo, Ele nos traz para a liberdade. Ser escravo de Cristo é ser livre, é viver na graça abundante. Ser escravo de Cristo é viver para a glória de Cristo.